Fala aí, meus caros. Neste sábado, o que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, pela 14ª rodada do campeonato alemão, nós podemos chamar de vários nomes, eu vou dar algumas opções para vocês. Vexame, amasso, atropelo, resultado histórico, foi isso que o Eintracht Frankfurt proporcionou ao Bayern de Munique neste final de semana. 5-1 no placar, sem dó nem piedade, quebrou a invencibilidade dos bávaros na competição e, mais do que isso, colocou uma dúvida na cabeça do torcedor bávaro nesse momento. Será que Thomas Tuchel é realmente o cara certo para estar no comando técnico do Bayern de Munique nesta temporada e tentar levar o time a algum título importante, já que da Copa da Alemanha o Bayern de Munique foi eliminado precocemente pelo Saarbrücken da terceira divisão do futebol alemão? Esse foi um dos vexames. O 5-1 certamente é outro, mas mais do que isso, falta a confiança do torcedor nas performances do time, que é muito, muito bom. É verdade, é um dos 3 melhores plantéis do futebol mundial, do futebol europeu, da Liga dos Campeões da Europa, mas que muitas vezes liga e desliga. E nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt, entraram em modo avião. Entraram totalmente desligados, sem fome e errando muito. Coletivamente e também individualmente. Estamos falando de erros gravíssimos de Kimmich, Davis, Kim Min-jae, Upamecano, Mazraoui. A linha defensiva inteira errou nessa partida. E não só. Ofensivamente, o Bayern não teve fome, não teve ideias e foi um time que careceu de muita coisa. Sané mal, Coman mal, Goretzka inexistente e na conta do técnico Thomas Tuchel, uma crítica forte da torcida. Por que deixar Thomas Müller no banco de reservas e optar por Choupo-Moting? Musiala está voltando de lesão, aliás, voltou a jogar neste final de semana, depois de uma lesão que o tirou, inclusive, da data FIFA com a seleção da Alemanha. E no lugar dele, Thomas Müller está no banco de reservas e Choupo-Moting é a primeira opção do técnico Thomas Tuchel. Isso intriga muita gente, não só o torcedor, mas os analistas de futebol, uma vez que Choupo-Moting, nem na posição que o Thomas Tuchel o coloca, é especialista, quanto mais em termos de nível técnico comparativamente com Thomas Müller. Muitas dúvidas na cabeça do torcedor bávaro, que vê o time tomar uma pancada que não tomava há muito tempo. Desde 2021 o Bayern não tomava 5 gols num jogo, desde uma eliminação na Pokal para o Borussia Mönchengladbach, outro vexame histórico, 5-0. E o 5-1 do Eintracht Frankfurt, curiosamente, se repete no final de um ano. Em 2019, o Bayern também tomou, na temporada 19-20, 5-1 em novembro do Eintracht Frankfurt. Na ocasião, Niko Kovac era o treinador do Bayern de Munique, e acabou sendo mandado embora por conta dessa goleada. No seu lugar, Hansi Flick assumiu, curiosamente agora está sem emprego, depois de ser demitido da seleção da Alemanha recentemente, e aí ganhou tudo, o resto é história, ganhou todos os títulos que poderia ganhar na ocasião. É óbvio que a história pode não se repetir, mas todos esses detalhes e todos esses fatores colocam sim uma dúvida na cabeça do torcedor e muito provavelmente na cabeça da direção bávara, porque não é apenas o 5-1, não é apenas a eliminação na Pokal. O Bayern de Munique não é um time confiável nessa temporada, não tem performances regulares. Alguns jogadores se salvam nessa crítica, hoje nem eles. Sané e Harry Kane estiveram abaixo junto com o time todo. Agora, os erros individuais são imperdoáveis. O resultado é imperdoável. E o Bayern de Munique, às vésperas de um jogo importante contra o Manchester United na Liga dos Campeões, e eu digo importante pelo duelo em si, para não quebrar a invencibilidade que já dura 39 jogos na fase de grupos da Champions e tentar eliminar um potencial rival no futuro, o Manchester United com a sua camisa pesada em Old Trafford, às vésperas desse jogo, toma 5
1. E o pior, pode terminar o final de semana a 6 pontos da liderança. Tudo bem, um jogo a menos, porque o Bayer Leverkusen nesse momento tem 3 pontos, mas ainda joga neste domingo, pode abrir 6 pontos com um jogo a mais. Tem um jogo atrasado aí por conta da neve, que não aconteceu entre Bayern de Munique e Union Berlim. Mesmo assim, é um resultado muito ruim e certamente não vai passar impune. Ou pelo lado da atitude da direção do Bayern de Munique, ou quem vai pagar o pato é o Manchester United na próxima semana. Veremos.